Boa noite, irmãos. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Coisa boa, numa terça-feira, encontrar os irmãos aqui, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Eu quero, a primórdio, externar a minha gratidão a Deus por esta rica oportunidade que tenho. Louvar a Deus também pela vida do nosso presidente, pastor Ismael. Que Deus te abençoe, pastor. Obrigado pela confiabilidade. Também glorificar a Deus pela vida do meu pastor Rodrigo Carvalho, que foi a ponte para que nós estivéssemos aqui. Deus te abençoe. Viu? Mas eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Eu quero aproveitar o tempo que tenho, ser sucinto naquilo que aprove o Senhor ao meu coração. Confesso aos irmãos que eu pedi a Deus que me desse uma confirmação acerca daquilo que iria pregar. E o nosso presidente disse algo aqui que fincou no meu coração. Ele disse assim: a igreja precisa voltar a chorar. Quando ele disse isso, o Espírito Santo falou comigo: está aí. Você queria confirmação? Eu lhe dei. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, por gentileza, abra comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas. Lucas, capítulo de número 7. A partir do verso de número 36. Lucas, capítulo de número 7. A partir do verso 36. Quando você encontrar, esboce um amém. Amém. Glória a Deus. Vamos à leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo-se que estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás a seus pés, chorando, começou a rogar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijar-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Amém? Muito obrigado. Podeis assentar. Aleluia. Quando eu abro a Bíblia Sagrada no texto em que outrora acabamos de ler, eu tenho aqui em mãos um dos cultos mais extraordinários que a Bíblia Sagrada pode demonstrar acerca daquilo que Jesus evidenciou na terra. Apenas a título de informação, para nós entendermos o pensamento, nós precisamos compreender o que é culto. E culto nada mais é do que o encontro das expectativas. O que é isso? Para quem não sabe, dentro de um ambiente ou numa ambiência como esse, nós temos aqui pelo menos duas expectativas. A primeira expectativa é a tua. Você não saiu da tua casa, do teu lar, para perder tempo aqui. Você veio aqui hoje na expectativa de receber algo da mão de Deus. Porém, nós temos que ter algo em mente, que aqui dentro também existe um Deus com a expectativa ao teu respeito. Existe um Deus que tem uma expectativa a nosso respeito. Então, se a nossa expectativa não estiver entrelaçada em de fato atingir a expectativa de Deus, nós podemos chamar um lugar onde estamos de qualquer coisa, mesmo de culto. Porque culto só é culto de verdade, porque se a nossa expectativa estiver de fato entrelaçada com a expectativa de Deus. Podemos chamar um culto de núpcia, porque para quem não sabe, Deus é casado, e muito bem casado. Quem diz isso não sou eu, é o profeta Oséias. Ele diz que a esposa de Deus é Israel. E olha que interessante, se você observar acerca de um casamento, de um relacionamento, você vai entender que um culto é muito mais do que simplesmente estar aqui e adorar. Mas é um momento de relacionamento. Por quê? Porque todo relacionamento tem que gerar frutos. Ou seja, ninguém casa-se com alguém para não gerar, mas se casa simplesmente para gerar algo, um fruto. Então o que é culto se não um relacionamento?
Porque enquanto você está aqui, para quem não sabe, Deus está aqui para se relacionar com você. Então, se Deus está aqui para se relacionar, entenda uma coisa: todo relacionamento tem que gerar um fruto. Então, enquanto você está aqui, tentando atingir a expectativa de Deus, entenda que quando ela for atingida, Deus vai entrar num relacionamento profundo. E enquanto o culto discorre, Deus vai te engravidar de todas as promessas pela qual Ele lhe fez. Para quem não sabe, faz pelo menos 1 hora que o céu já está aberto sobre esse lugar. E Deus tentando te engravidar. Aleluia. Olha para mim. A Bíblia diz que convidou-lhe um dos fariseus para um culto muito particular. Há 3.000 anos atrás, 3 lugares eram autorizados para se poder adorar a Deus. O primeiro lugar era num templo, onde milhares de pessoas se encontravam para adorar e glorificar o nome de Deus. Mas parece que o culto vai se afunilando, porque se no templo, milhares de pessoas, existia um segundo lugar autorizado, que era na sinagoga. E se na sinagoga, ou no templo, milhares de pessoas, na sinagoga, um pouco mais de 100 de pessoas adoravam a Deus. Mas existia ali um terceiro lugar, autorizado por Deus para se adorar, que não é o templo e nem a sinagoga, mas era nas casas. E presta atenção no que eu vou lhe dizer. Se no templo um pouco mais de 1000 pessoas, na sinagoga um pouco mais de 100 pessoas, na casa um pouco mais de 10 de pessoas. Entenda o que eu vou lhe dizer. Muitas das vezes a gente vem para um culto como esse e observa uma multidão sentada, glorifica e exalta a Deus, e às vezes volta para a sinagoga, volta para casa, e fica tentando olhar e entender por que existe uma discrepância entre um lugar como esse e na congregação. Deixa eu lhe dizer uma coisa: existe um mistério de Deus liberado, porque a Bíblia diz que os maiores segredos que Jesus oralizou em palavras enquanto pregava, não foi num lugar lotado e abarrotado de pessoas, mas a maior revelação que Jesus deu foi em lugares onde existia um número reduzido, foi para pequenos números de pessoas, as maiores revelações. Então entenda que o fariseu chamou Jesus para um culto muito próximo, um culto dentro da sua própria casa, tentando descobrir ali quem de fato era Jesus, se de fato era o Filho de Deus, se de fato era o Messias, aquele que havia sido mandado. A Bíblia vai discorrer e nós vamos entender uma coisa: porque dentro de toda casa existe pelo menos 2 altares. Dentro de toda casa existe 2 altares pelo menos. O primeiro é a mesa onde você come. Quando você se assenta à mesa, existe ali um lugar onde você experimenta todo dia a misericórdia, a provisão, o maná, a bênção de Deus naquele lugar. Mas existe ali um segundo lugar, um segundo altar, que não é a mesa onde você come, mas é a cama onde você deita. E esse altar, o pacto é de sangue, porque ali se gera vida. Então olha para mim e eu vou começar a abrir o leque do que Deus deu. Cuidado com quem você assenta à sua mesa e com quem você coloca na tua cama, porque mesa e cama é altar. Então deixa eu lhe dizer, cuidado com quem você põe para comer na mesa da tua casa. Cuidado com quem você põe para dormir na tua cama. Quando chegar alguém na tua casa, meu irmão, não abre o quarto para ninguém não, porque cama é altar. E é ali que Deus vai lhe procurar, no momento em que Ele quiser falar contigo. É na tua cama, no teu quarto, é no secreto, aonde Ele vai te buscar. A Bíblia diz que Ele chama Jesus para um culto muito próximo. E é interessante você entender isso, porque a Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa e se assenta à mesa. Olha para mim, 3 mesas se usava. Presta atenção no começo que eu estou montando nessa mensagem para você entender. A primeira mesa que se usava naquele tempo era uma mesa comum. Mesa comum é uma mesa comum, 4 pés, a tampa em cima. Existia uma segunda mesa que era em formato de U, no chão. Uma mesa aonde o povo se assentava simplesmente 7 dias do ano, no Pesser Meller, ou na Páscoa. Todo o povo judeu na Páscoa se assentava numa mesa dessa, no chão,
para se comer. E olha para mim, por quê? Para se lembrar de onde veio. Por que que Deus faz isso? Porque não importa o dinheiro, a qualidade de vida que ele tem hoje, mas 7 dias do ano, precisa entender da onde Deus o tirou, que um dia foi escravo, hoje é milionário de São Paulo ou de Nova York, mas um dia comeu no chão. Ei, meu irmão, olha para mim, às vezes Deus precisa colocar algumas mesas dessa para nós, para a gente deixar de ser soberbo e entender da onde Deus nos tirou, da onde Deus nos tirou e nos colocou. Olha para mim. Mas existia ali uma terceira mesa, chamada em língua hebraica, presta atenção, uma mesa que não era uma mesa comum, era uma mesa aonde tinha-se 4 pés, uma tampa, mas em cima dessa mesa ia-se um pano de linho fino branco, que se descorria até o chão, a ponto de que quem olhava para a mesa não enxergava os pés. É uma mesa de santidade, chamada em língua hebraica de Kiddushá. Kiddushá é santidade, uma palavra de raiz hebraica, muito parecida com uma palavra conhecida nossa que é Kadosh. Kadosh é santo, língua hebraica. Então, quando se remonta uma mesa dessa, preste atenção nisso, se remonta os 2 níveis de relacionamento que um homem tem com Deus. O primeiro nível é onde o homem senta na mesa e todos se veem, todos se aparecem, todos se enxergam. A Bíblia chama isso de lugar santo. É o lugar onde todos os sacerdotes se veem. Mas existia ali um segundo lugar. E presta atenção, nesse lugar não se entra de qualquer maneira. Nesse lugar não se entra de qualquer forma. Para se entrar nesse lugar, não se entra de nariz empinado, ar nos pulmões. Era um lugar que a Bíblia chama de Santo dos Santos, além do véu, debaixo da mesa. Olha para mim, pode apostar no que eu vou lhe dizer. Toda vez que você chegar num lugar como esse, e não existir um lugar para ti na mesa, fique tranquilo, porque existe um lugar aonde Deus guarda os seus debaixo da mesa. Mas para entrar lá, não se entra de nariz empinado, queixo duro, precisa se dobrar. E foi nessa mesa que Jesus se assentou. Jesus se senta nessa mesa, uma mesa que tem 12 cadeiras, 5 cada lado, uma em cada ponta. O nome disso é minyan, diga comigo, minyan. Sabe o que é isso? Minyan é mínimo. Por que que existem 12 lugares na mesa? Vou lhe explicar, presta atenção nisso. Quando Jesus começa o seu ministério terreno, a Bíblia diz que logo após o seu batismo e a sua tentação, Jesus não sai operando milagre. Mas Jesus sai em busca de discípulos, sai formando e confabulando discípulos. Por quê? Porque o discípulo é a condição de eternizar o nome do mestre. Não se tem como eternizar o nome do seu mestre sem discípulo. Então Jesus vai discipulando, vai ensinando, vai mostrando. Quando isso acontece, presta atenção, Jesus traz de cara, de forma, de primeira, 12. Por quê? Porque na cultura judaica, isso é uma questão de religião. Quando se quisesse abrir a Torá Sagrada, poderia-se ter 900 mulheres num culto. Mas se tivesse 9 homens, não podia se abrir. Porque a lei dizia, esse é a força da lei. A força da lei dizia que para se atrair a presença de Deus, podia-se ter quantas mulheres fosse, mas se não tivesse 10 homens circuncidados com aliança com Deus, Deus não descia no culto. Essa é a força da lei, força. Mas olha a diferença do que é o poder da graça. Porque a lei diz que 10 atrai a presença. Mas Jesus na graça, ele vai na contramão da história. Eu gosto de Jesus por isso. Porque Jesus chega e fala assim, a força da lei é 10, mas o poder da graça, onde houver 2, onde houver 2, ou no máximo 3, eu, o Senhor, estou no meio de vós. Ei, meu irmão, dá uma olhadinha do teu lado, cutuca o teu irmão, fala para ele, Jesus está na casa, ele está na casa, não perde tempo.
ele está na casa. Jesus se assenta à mesa. O culto começa a se descorrer. É interessante. Culto michuruca, culto perereca, culto sem expressão. Porque olha para mim, Jesus fez uma promessa: eis que estarei com vós até o findar dos dias. Estar conosco é uma coisa, se manifestar no culto é outra. Estar presente, ele disse que estaria, mas se manifestar é outra história, é outra coisa. Jesus está, imagina comigo, sentado na mesa, o culto discorre, todo mundo fala, Jesus calado, não abre a boca, até que alguém fora da praxe da religião, alguém fora dos parâmetros da religião, burla a entrada, corre e entra, e vem por detrás dele, e a Bíblia diz que entra debaixo da mesa. Pode apostar. Quando não houver lugar para você na mesa, fica tranquilo, porque debaixo dela vai haver um lugar onde o Senhor esconde aqueles que adoram. Olha para mim, a Bíblia vai dizer que ela entra debaixo da mesa, e o fariseu que está na ponta, olha a situação, não abre a boca, mas no seu coração pensa: já sei, errei, não é filho de Deus. Porque se esse fosse, bem saberia quem é que lhe toca, bem saberia quem é que toca-lhe os seus pés. Quando ele pensa, no seu pensamento, Jesus que está do outro lado, Jesus está quieto até agora, Jesus vai se manifestar. Jesus abre a boca e fala: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo ambos com que pagar, perdoou-lhe os 2. Quem amará mais? Ora, ele olhou e falou assim: até minha filha de 5 anos sabe, quem deve mais, perdoa mais. Jesus olhou e disse assim: julgaste bem, porque quando ela entrou aqui, tu julgou mal. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele e fala: Simão, vês esta mulher? Meu irmão, pode apostar no que eu vou lhe dizer. Vê, ele não estava vendo. Jesus não disse viu, Jesus disse vês. E vê, ele não estava vendo. Sabe por quê? Porque ele estava num lugar além do véu, debaixo da mesa, aonde Jesus esconde os verdadeiros adoradores. Quando ele olha, ele fala: não vê, eu não estou vendo, eu vi. Jesus fala: não vê passado, não interessa, eu quero saber se tu vê ela. Ele disse: vê, eu não vejo. Aí Jesus vai fazer uma proposta, e aqui eu quero começar a pregar. Jesus olha para ele e diz: Simão, entrei na tua casa, tu não me deste água para os pés. Esta, porém, desde que entrou aqui, não cessa de lavar os meus pés com lágrimas. Olha para mim. Jesus é um pregador tão revolucionário, que Jesus foi o único homem da face da humanidade que disse que na terra existem 2 tipos de água. Existe água viva e existe água morta. O que é água morta? Água morta, ela serve para beber, lavar o rosto, tomar banho. É uma água que não se expressa, é uma água que não tem expressa, não fala. Jesus olhou e falou: mas existe um outro tipo de água. Existe água viva. E água viva, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: não brota de qualquer lugar. Água viva não brota da rocha, não brota do olho d'água. Água viva não vem de rio, não vem de mares, não vem de oceano. Água viva brota do coração do homem. Água viva brota do coração do verdadeiro adorador. Jesus olhou para ele e disse: Simão, tu não me deste o mínimo, água, esta porém está me dando aquilo que ninguém consegue me dar. Ele olhou para ele e disse: Simão, vim em tua casa, tu não ungiste-me com azeite, esta porém
não cessa de derramar bálsamo de mirra sobre os meus pés. Por que Jesus está pedindo azeite? Por uma única coisa. Quando alguém que tinha ministério chegava na casa, em qualquer lugar que fosse, se olhava para ele e entendia o ministério, então pegava-se do lado de fora da casa um potinho de barro com azeite cru, molhava-se a ponta, a bola da orelha direita, a bola do polegar direita e o dedão direito dos pés, dizendo que esse tinha ministério. Jesus olhou e falou assim: eu cheguei aqui, tu não me deu o mínimo. Esta, porém, desde que chegou, não cessa de derramar tudo o que tem. Olha para mim, não é óleo cru, não é azeite cru, é bálsamo de mirra, 7 vezes mais caro. Ela está dando aquilo que ninguém tem a capacidade de dar. Mas olha para mim, Jesus vai além. Ele diz: Simão, cheguei na tua casa, tu não me deste ósculo. Sabe o que é ósculo? Beijo. Cheguei na tua casa, tu não me beijaste. Esta, porém, desde que chegou, não cessa de beijar. Olha para cá. Nos tempos de Jesus, 3 tipos de beijo. O primeiro beijo era dado no sacerdote. E aonde é que se beijava o sacerdote? Sacerdote se beijava, pescoço duro, queixo levantado, bochecha com bochecha. Paz do Senhor. Por quê? Porque Pedro disse: eis que vós sois geração eleita, sacerdócio real. Quando se beija na bochecha, você declara: estamos no mesmo nível. Existia um segundo tipo de beijo, que não se dava no sacerdote, se dava no profeta. E profeta não se beija no rosto, profeta se beija no punho. Porque todo profeta é maior que sacerdote. Quer ver? A função do sacerdote: pegar de baixo, jogar para cima. A função do profeta: tirar de cima e jogar para baixo. Então quando se beija profeta, já não estamos no mesmo nível. Se dobra, beija o punho. Paz do Senhor. O profeta olha e fala: Deus lhe abençoe. Mas existia ali um terceiro tipo de beijo, que não se dá no sacerdote nem no profeta, mas se dá no rei. E olha para mim, rei não se beija na bochecha, rei não se beija no punho, rei se beija os pés. O rei está sentado no trono, o povo está de pé. O rei levanta para dar o veredito, todo mundo se dobra. Quando o rei dá o veredito, aquele a qual foi acusado, a qual foi libertado, corre até os pés, se achega nos pés dos reis, e Deus lhe abençoe. Olha para mim, você entendeu o que Jesus disse? Cheguei na tua casa, ninguém me viu como sacerdote. Cheguei na tua casa, ninguém me viu como profeta. Esta, porém, desde que chegou aqui, desde que entrou neste lugar, conseguiu enxergar o que ninguém enxerga, conseguiu ver o que ninguém vê. Olha para mim, porque tem muita gente que vem para a igreja, acha que Jesus é mordomo, acha que ele é obrigado a fazer, acha que ele é obrigado a dar. Olha para mim, não, ele é rei dos reis, senhor dos senhores, merece toda adoração, toda paz. Quando ela se dobra, quando ela entrega aquilo que ninguém entrega, a Bíblia diz que Jesus se põe de pé na mesa, dá as costas para os fariseus, olha para os fariseus e fala assim: dá licença, porque eu preciso cultuar aqui embaixo. Jesus desce, abre a cortina, olha para a mulher e diz assim: isso é que é culto, hein? Estou esperando um culto desse há muito tempo. Tem muito tempo que eu estou esperando uma expressão de adoração. Há muito tempo eu estou esperando algo de alguém diferente. É impossível
você sair daqui da mesma forma que entrou. Jesus olha para ela e fala assim: qual é o teu problema? É cega, é aleijada, é coxa, é manca? Ela fala: não. Jesus olha para dentro, diz: o teu problema é pecado? Então aí vai. Perdoado estão os teus muitos pecados. Olha para mim. Eu disse que Jesus desceu. Muita gente aqui não entendeu. Porque existem dois tipos de pessoas, e eu já vou entregar. Num culto como esse, existem fariseus que vêm para ver o que Jesus é, o que Jesus dá. Mas existem adoradores que reconhecem Jesus como Deus, não por o que Ele faz, não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Não, olha para mim. Quando a mulher entrega o que ninguém entrega, Jesus não fica no nível dos homens. Jesus desce no Santo dos Santos e entra na eternidade com ela. Não, você não está entendendo, olha para mim. 3.000 anos atrás, Salomão vai inaugurar o templo. Na inauguração do templo, eu imagino na coerência dos meus pensamentos, ele vai, porque primeiro o rei sacrifica, depois o profeta, depois o sacerdote. Ele vai sacrificar a Deus, então ele deve pegar e pensar e falar assim: eu vou sacrificar 200 bois. O Espírito Santo deve descer ali, meu irmão, e falar assim: 200 bois? 200 bois vai sacrificar o sacerdote no fim da fila. Vai fazer o que todo mundo faz? Ele para e fala assim: pera lá, então eu vou sacrificar 500. Ele olha e fala: 500? Mas 500 sacrificou teu pai quando não tinha nem templo. Quando a arca chegou em Jerusalém, seu pai sacrificou 500, Davi. Então Salomão deve parar e pensar e falar assim: mas o que é que ninguém nunca fez? O Espírito Santo, imagino eu, na coerência dos pensamentos, deve ter sobrado no coração dele, meu presidente: entrega 1.000. Faz o que ninguém fez. Salomão olha e fala assim: 1.000? Pega 1.000 bois, sacrifica. Quando ele sacrifica 1.000 boi, Deus no trono assentado está, mas assentado não fica. Se põe de pé e Deus sente. Quando Deus sente que é um sacrifício que ninguém fez, a Bíblia diz: eu não posso receber aqui em cima. Então Deus desce, e a Bíblia diz: e o templo se encheu de fumaça, a ponto de que ninguém conseguiu ficar de pé. Ei, meu irmão, é você quem sabe como você vai sair daqui. Deus pode receber o teu culto lá em cima, Ele vai receber, mas Deus quer descer e receber aqui embaixo. Deus quer ver a expressão de um verdadeiro adorador. Quer ver o teu ano mudar? Começa a fazer o que ninguém faz, começa a viver o que ninguém vive, começa a entregar para Deus o que ninguém entrega. Para de fazer o que todo mundo faz. Quando você fizer o que ninguém faz, Deus vai descer no teu culto, Deus vai se manifestar. Sabe qual é o nosso problema? Sabe aonde está o nosso problema, pastor Rodrigo? É em acreditar que nós temos uma oportunidade no dia de amanhã. Se você soubesse que hoje era o último culto da tua história, se você soubesse que seria o último culto da tua vida, fala para mim, como é que seria o teu culto? Como é que seria a tua adoração? Como seria a tua expressão enquanto adora? O problema nosso é em acreditar que Deus pode nos dar um amanhã, quando de fato a nossa história está na palma da mão dele escrita, e Ele pode falar assim: a dele vai acabar hoje. E a gente perdeu a oportunidade de fazer aquilo que a gente poderia fazer agora. Se coloca de pé. Você vai decidir como você vai sair daqui. Se como um fariseu ou como um adorador. É a tua expressão diante de Deus. Se você quer que Deus receba o teu culto lá em cima, tudo bem, Ele vai receber. Mas deixa eu lhe dizer, existe uma maneira, uma forma de Deus descer na casa, receber o teu culto em particular, você ter uma experiência diferente com Ele. Deus não quer ficar tragado no céu, Ele quer descer aqui, aonde está a criatura que Ele fez, e receber o seu culto. Eu quero que você nessa noite, abra a tua boca e você vai adorar. E presta atenção, olha para mim, quando você adorar,
Você vai prestar o teu culto como se fosse o último culto. A expressão da tua adoração como se fosse a última. E eu tenho certeza que você não sai daqui como você entrou. Não, não, não. Alguém pode louvar? Presidente, posso pedir para alguém louvar uma canção? Posso pedir para alguém louvar uma canção? Vamos lá. Vamos lá.